Sim, Michele, foi uma coincidência, porque foi uma mensagem de uma telespectadora, né, ouvinte, internauta, e gerou muita polêmica. E coincidentemente, saiu uma matéria no G1 falando a respeito do Biden, né, que pede uma investigação rigorosa, porque existe a suspeita, sim, suspeita, eu repito, para ficar muito claro, de que possa ter um vazamento em um laboratório de Wuhan a respeito da Covid-19, né? Os investigadores vão averiguar essa situação e teremos uma resposta, o mundo terá uma resposta, pelo menos parcial, dentro de 90 dias. Enfim, eu vou tentar controlar o tempo ao máximo aqui. Cada debatedor terá 2 minutos para falar a respeito dessa suspeita. E olha que não é o Trump, é o Biden. 2 minutos para cada analista. Vou começar com o Martiniano Cavalcante. Olha só, minha gente. Primeiro, as coisas nessa reportagem estão colocadas nos termos corretos. O problema aqui é tirar conclusões que não têm fundamentos factuais. Essa discussão ocorre desde que surgiu o coronavírus. A OMS já esteve 2 vezes fazendo vistorias na China. As vistorias foram excludentes em relação à possibilidade do que eles constataram, mas não deram uma palavra conclusiva, que as investigações sejam feitas. Outra coisa é antecipar-se a isso e desencadear uma campanha cujo propósito é, primeiro, considerar que a China, porque é um país autoritário, não é capaz de combater como combateu o coronavírus. Segundo, que a China conspira contra o mundo com uma guerra bacteriológica. Sobre esse aspecto, eu já disse aqui algumas vezes como é que foi o episódio que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Não se pode comparar as perdas. O bombardeio japonês a um porto norte-americano é insignificante comparado com as perdas dessa economia. Se isso tivesse fundamentos factuais hoje, nós estaríamos numa guerra mundial, não tenho a menor dúvida disso. E eu espero que não ocorra essa constatação de um crime biológico. Eu não digo que não ocorreu, eu digo que não há fatos que justifiquem isso. Espero que não tenha ocorrido. Espero que não tenha ocorrido um vazamento de laboratório, que é menos grave, muito menos grave do que um crime biológico, uma guerra bacteriológica, uma guerra virótica nesse caso. Né? E espero que o processo seja um descontrole ambiental. Né? Então eu penso o seguinte, aqui o debate tem que ser feito com serenidade, sem essa avalanche conspiratória, preconceituosa, cujo propósito é um só, é dar vazão a uma posição negacionista, uma posição que justifica tudo num anticomunismo rasteiro. Ok. Jean Lopes, a sua opinião sobre essa suspeita dos Estados Unidos a respeito da origem do surgimento da Covid-19, Jean? Primeiramente, eu fico incrédulo quando eu vejo pessoas, e a maioria delas pertence à esquerda brasileira, dizendo que não pode culpar a China por algo que ainda não é comprovado, por algo que ainda não tem provas materiais irrefutáveis. Mas o governo federal já está condenado sem nenhuma prova. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Para a China, a gente tem que preservar o direito, a inocência até que se prove o contrário. No governo federal do Brasil, que também é vítima da China, ele já é culpado, já é genocida. Rafael, a única dúvida que eu tenho sobre a questão de Wuhan é se naquele laboratório o vazamento do vírus foi de forma proposital ou de uma forma por falta de cuidado, né? Por falta de cuidados, por falta de as devidas atenções para que não ocorresse um acidente tão grave. E, de toda forma, qualquer uma das duas situações não tira a responsabilidade da China. Né? São milhões de pessoas que morreram no mundo todo. No Brasil são algumas centenas de milhares. E a responsabilidade é de quem vazou esse vírus. Repito, ou de forma proposital ou de forma descuidadosa. Então, a gente vê o Biden, né, que é o motivo do debate, o Biden, presidente dos Estados Unidos, que é do partido da extrema esquerda americana,
alinhamento ideológico com a China, está mandando investigar. O Trump tem mais ou menos, o Donald Trump, ex-presidente americano, tem 15 dias, falou sobre isso, e ele foi detonado pela crítica, pela imprensa, tanto norte-americana quanto brasileira. Agora o Biden que falou, homem da extrema esquerda, e a imprensa está calada, está assim murchinha, viu, Rafael? Vamos saber a opinião da Desirê Penalba a respeito desse assunto. Os Estados Unidos querem uma resposta, Desirê. Não é só os Estados Unidos que querem resposta, né? Todo mundo precisa saber realmente o que aconteceu. Eu vou trazer para vocês aqui mais ou menos o passo a passo de como isso se deu. A princípio, todo mundo soube que as primeiras pessoas que foram infectadas eram de Wuhan, na China. E aí começou-se a pesquisa, né? Veio de algum morcego, de algum animal, veio de algum laboratório, e aí imediatamente lá nos Estados Unidos, e a OMS também disse que não, isso não tinha nada a ver com nenhum laboratório e tudo mais. Só que depois, assim, agora recentemente isso veio a se comprovar de forma mais contundente, que na verdade eram pesquisas norte-americanas que estavam sendo realizadas na China, nesse laboratório em Wuhan, principalmente com respeito ao coronavírus, para criar ali possíveis vacinas caso houvesse uma pandemia. Veja só que situação. E aí, então, a consequência disso foi que foram investigar lá quem eram, então, esses pesquisadores norte-americanos, e o Dr. Fauci, que foi aquele norte-americano primeiro que saiu prontamente na defesa, dizendo que não tinha sido no laboratório em Wuhan, é exatamente o cara que está envolvido nessas pesquisas. E aí isso é muito grave, porque, em primeiro momento, se a pessoa que está ali investigando, que ela está ali buscando pesquisas, e ela assume alguma coisa que ela fez de errado, tudo bem, a gente vai perceber, ok, aquilo ali foi desproposital, nossa, aconteceu, que infelicidade. Mas quando a pessoa está ali e ela tenta dizer que não, que é impossível que isso aconteça, a gente realmente fica desconfiado se ela está encobrindo alguma coisa proposital. Isso é muito sério, porque o que, em primeiro lugar, a gente precisa prestar atenção é sobre a questão da China. A China é, sim, um risco muito grande para a soberania nacional dos países, sobretudo no Brasil. É muito preocupante com a questão da liberdade de expressão e, obviamente, fica ainda uma pulga atrás da orelha. Será que estamos ou não numa guerra biológica? A minha visão é apenas cuidado com a China. Muito bem, a gente tem mais 5 minutos para esse tema. Se alguém quiser se manifestar, eu darei, vou te dar 1 minuto e meio para cada analista para a gente desdobrar esse assunto. Rafael, sobre essa questão da OMS ter entrado na China, lá em Wuhan, para investigar, eu estou aqui com a matéria da CNN Brasil, e todos nós sabemos que a CNN é uma emissora com viés de esquerda, é uma emissora que é oposição ao governo federal, ou seja, ao pensamento conservador, e ela diz à OMS, nessa matéria da CNN, que está desapontada porque a China barrou a entrada dos investigadores sobre a questão da Covid-19. Eu estou com a outra matéria, dessa vez da UOL, e aí a UOL não é um portal com viés esquerdista. O UOL é um portal socialista com tendências comunistas. Ele diz o seguinte: Wuhan, parentes de vítimas da Covid-19 afirmam ser silenciados, os parentes, durante visita da OMS, da tentativa de visita da OMS. O que a gente sabe é que existe um grande complô. A OMS é aparelhada, inclusive, pela China. A gente sabe que o secretário lá tem um viés muito de esquerda, muito ideológico. Então, assim, a gente falar que a OMS é a autoridade para falar qualquer coisa sobre a Covid-19 é tratar a gente como ingênuo, para não dizer imbecil. Como eu não sou nem imbecil, nem ingênuo, eu não acredito em nada que vem da OMS, Rafael. Muito bem. Martiniano Cavalcante, alguma observação a respeito do que o Jean disse, a respeito desse assunto ainda? Não apenas o Jean. Isso é uma linha de raciocínio que é estimulada, né? Que desconsidera completamente a realidade. Isso é um delírio absurdo.
sujeito disse que o Biden é de extrema de esquerda, que o UOL é socialista com orientação comunista. Esse tipo de referência desloca a discussão para um plano absolutamente fora de qualquer razoabilidade. Isso é uma fé estabelecida como uma rocha inquestionável. As pessoas que têm esse tipo de pensamento efetivamente rejeitam a realidade de todas as formas possíveis. Elas chegam a ver, por exemplo, um pênis no castelo da Fiocruz, que é o símbolo da Fiocruz. É esse tipo de raciocínio. Dizem que a organização das conferências nacionais de saúde, uma conquista extraordinária de décadas de incorporação democrática das pessoas no processo de saúde, dos estados, dos entes federativos, é um espaço onde as pessoas defecam em crucifixos. Esse tipo de fundamentação que se alinhava com uma lógica política desse governo de extrema-direita com orientação política fascista, desloca a realidade para criar um clima que justifique a sua incompetência. Agora, quanto ao tema em si, o tema em si é o seguinte, meus amigos, é preciso que se investigue, é preciso que se debata e que se considere uma guerra geopolítica fantástica no mundo depois do fim da Guerra Fria. E eu concluo, Rafael, lhe dizendo o seguinte, sabe? Que esse debate seja feito na perspectiva de uma convivência mais objetiva em defesa dos interesses da humanidade. Ok, Martiniano. E não de uma guerra econômica permanente, onde vale qualquer tipo de arma, seja ela militar, Tempo esgotado, seja ela de Martiniano. narrativas. Ok. Jean Lopes, pois não, Jean, daqui a pouco a Desirê. Eu pedi a palavra porque o Martiniano disse que eu agi de má fé. Quem age de má fé é desonesto. Como eu não sou desonesto, nem ajo de má fé, eu apenas dou minha opinião. Rafael, E não... Pois Rafael, o Jean fez todo tipo de qualificação das minhas falas. Depois volta ao ar para dizer uma coisa que eu não disse. Eu disse que isso é um tipo de convicção, que é como uma rocha, que desloca-se da realidade. Então, esse tipo de... Cada vez que nós vamos fazer esse tipo de interlocução aqui, pode ser, tudo bem. Podemos apreciar as qualificações da fala um do outro aqui na sequência interminável. Ok, Agora, 30 segundos para o Jean, para eu passar para Não, só estou querendo contribuir com o fluxo, só estou querendo contribuir com o fluxo. Por favor, do debate. isso é importante, isso é importante. Jean? Bem, o pessoal pode ir aí no YouTube e voltar o vídeo e ver que ele falou que a minha fala estava carregada de má fé. Então ele me chamou de desonesto. Eu não sou desonesto, as pessoas podem entrar lá no UOL e ver a série de colunistas que pertencem àquele portal. Vários, inclusive, fizeram parte do Partido Comunista, o Partidão da época, que era um partido ilegal na época do governo militar. Então eu não estou fugindo da realidade. Ali tem Guilherme Boulos, tem Fernando Haddad, tem Jean Willis, tem Juca Kfouri, José Trajano. Eu poderia ficar o resto da tarde aqui falando os comunistas que escrevem naquele portal. Agora, Rafael, para terminar minha fala sobre esse assunto, eu acho um absurdo pessoas, cidadãos brasileiros, nascidos nessa pátria, defender uma pátria que faz o mal de uma forma proposital ou não à nossa nação, ao nosso povo, e criticar pessoas, cidadãos brasileiros que lutam contra o estrangeiro que quer nos fazer mal, quer nos tomar nossos bens, quer invadir essa nação de uma forma ou de outra, seja de uma forma comercial, seja de uma forma ideológica, política, seja o que for. Eu fico realmente estupefato, eu fico horrorizado que tenham brasileiros que preferem defender com unhas e dentes a China em detrimento do povo brasileiro, Rafael. Em virtude dessas duas falas aí, do Jean e do Martiniano, eu dou até um tempo maior para Desirê Penalba agora. Eu gostaria, depois da fala da Desirê, de fazer uma observação sobre o conteúdo disso. Eu propus que nós não entrássemos nessa qualificação recíproca, ou desqualificação recíproca das falas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Depois, propus, inclusive, porque ontem nós ficamos aqui num puxa-encolhe que eu achei que foi ruim, eu não gostei, depois eu achei ruim, eu devia ter me contido mais, compreendeu? Você também. Okay. Então é o seguinte, depois da fala da Desirê, eu quero fazer um breve comentário sobre essas observações do Jean, tá bem? Ok, vamos lá. Desirê Penalba. Bom, para continuar então o que eu estava explicando, porque eu estava
tentando mostrar a questão do Dr. Fauci, mas eu não expliquei quem é o Dr. Fauci, né? Então peço desculpa porque o tempo aqui é curto, eu fico preocupado. Então é o seguinte, explicando esta pandemia do coronavírus, o Dr. Fauci, imunologista, né, divulgou dizendo que aquilo lá tinha sido espontâneo, criado pela natureza e não por um laboratório. Só que agora ele começa a voltar atrás dizendo que pode ter acontecido o que aconteceu esse vazamento. Só que detalhe, quem é Dr. Fauci? Ele é o atual diretor de Instituto de Doenças Infecciosas do governo Biden. E aí, como ele financiava essas pesquisas com coronavírus no Instituto de Virologia de Wuhan, a gente se questiona, né? A ideia era estudar a capacidade desses patógenos de atacar humanos, era uma forma também de propor uma guerra biológica ou não? Então isso faz a gente ter esse cuidado, não somente com a China, como eu falei no meu no comentário anterior, mas também com os Estados Unidos. Um pouco nos outros comentários que a gente fez aqui, a gente estava mostrando também, com relação à Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos passou dinheiro, emprestou dinheiro para a Rússia, e a Rússia foi lá, que era a antiga União Soviética, né, a União Soviética, e a União Soviética foi e passou esse dinheiro para poder armar Hitler. E isso fez com que a capacidade bélica estivesse muito mais forte para a guerra realmente acontecer, porque, obviamente, todo mundo sabe que a Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha destruída. Então, o que fez a Alemanha ter ainda capacidade bélica de renascer e voltar a espalhar seus males, foi o dinheiro norte-americano que foi enviado para a União Soviética, que iria, em tese, proteger também todo o mundo do Hitler, acabou sendo uma forma de repassar esse valor. O que a gente percebe é que os Estados Unidos, de novo, está envolvido nesse caso, passando investimentos para a China, da onde saiu esse laboratório. Então a gente se questiona como é que isso tem acontecido e como que acaba que o dinheiro percorre tanto, e essas grandes potências, elas não estão muito preocupadas mesmo com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas, senão com os lucros das suas instituições. Eu acho que é basicamente isso, para poder não dizer que somente a China tem responsabilidade, senão grandes corporações, grandes indústrias farmacêuticas que têm por trás seus interesses, sim, nessa pandemia. Muito bem, anteriormente o Martiniano havia pedido a palavra, agora não será possível, Martiniano. A gente pode até fazer uma reunião de pauta a respeito desse assunto, você vem aqui pessoalmente, ou a gente faz uma videoconferência. Não, mas Rafael, agora a gente não tem tempo, é porque eu estou recebendo aqui, Martiniano. Eu vou falar noutra fala, eu falo sobre o conteúdo desses comentários do Sem problema. Outra fala eu falo. Ótimo.